Estamos iniciando mais um programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com o nosso convidado de Balneário Camboriú, Eduardo Torto Meneghelli. Ele é poeta, pedagogo e também palestrante. Hoje ele vai falar um pouquinho pra gente a respeito de valorização da vida. Tão importante, né? Quando nós falamos sobre a vida, né? O ser humano é tão importante, né? E, na verdade, a gente observa que muitas vezes as pessoas parecem que não se prendem muito a esse fator valorização. E eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, Eduardo, muito obrigada por vir colaborar conosco, participar do nosso programa. Estou muito feliz em tê-lo conosco. Eu gostaria de lhe perguntar o que é valorização da vida para você? Olá a todos, os ouvintes, telespectadores da TV Brusque, do programa Ouvindo Família. É um prazer estar aqui. Obrigada. Agradecemos o convite, a oportunidade de estarmos aqui falando para todos. Nós temos até uma palestra com o título Valor Maior, Vida, Valor Maior de Nossa Existência. O que é valor? O que é valorizar a vida? Valorizar a vida é saber viver, é aproveitar a vida. E quando a gente fala aproveitar a vida, acontece logo um clique no nosso cérebro que nos desperta a aproveitarmos os grandes momentos que nós podemos. Ou seja, usufruir o maior momento de felicidade. E os jovens, normalmente, quando dá esse clique, o aproveitar da vida, Beatriz, para nós, enquanto jovens, que também já fizemos isso, sim, é correr, é jogar bola, é aproveitar, é para ir balada, é para fazer tudo o que é bom. Ou melhor, o que nós achamos que naquele momento é bom. E nem sempre aproveitar a vida está nos maiores prazeres que o corpo físico nos oferece. Sócrates já dizia antigamente, Sócrates já dizia que a felicidade não está só no corpo, está no domínio do controle da alma, já naquela época. Então, valorizar ou viver a vida intensamente não é só aproveitá-la como nós achamos, vamos assim dizer, em busca de uma felicidade que às vezes a gente não sabe o que é. Sim. Não sei se você está me entendendo o que eu quero dizer. Assim, quando você tocou no nome de jovens, exatamente o que eu iria lhe perguntar. Os jovens hoje se mostram tão insaciáveis. O que pode estar acontecendo com os nossos jovens de hoje? É que nós vivemos, principalmente eu, você, das nossas idades, nós vivemos um momento em que nós nascemos numa época em que nós não tínhamos telefone. A gente veio ver televisão quando tinha 10, 12 anos de idade. A gente veio ouvir ou usufruir de um telefone comum quando já éramos maior de idade. O celular depois de casados. E essa juventude nasceu no meio dessa tecnologia. Então eles estão usando tudo o que eles podem ao mesmo tempo. Como eu sou professor, eu vou dar um exemplo. Nós hoje, em qualquer escola do Brasil, entre as escolas que têm outros tipos de ensino um pouco mais prolongado, normalmente hoje nós temos 4 horas de aula diárias, ou matutino, ou vespertino, ou noturno. Até na faculdade não passa de 4 horas, correto? E o INEP, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, fez uma pesquisa dizendo que dessas 4 horas de aulas diárias, nós só temos 2 horas e 52 minutos reais de aula, contra 4 horas de internet que o aluno usa, sim, quando não está na escola, de 2 a 3 horas de televisão quando ele não está na escola, e a televisão fala de outra linguagem que não é a educação. Então o jovem, ele tenta viver intensamente todos os momentos dele. E hoje, pelo contexto histórico do nosso país, de consumismo, de incentivo a ter um corpo padrão, ao excesso de atletismo, vamos assim dizer, para ter um corpo bonito. As meninas, desculpa eu falar, mas já meninas com 15 anos usando silicone, para ficarem mais bonitas, e já são bonitas. Então elas estão querendo viver uma intensidade que é insaciável mesmo. Por quê? Porque o jovem ainda não se encontrou.
ele não se encontrou porque, eu vou insistir numa tecla, Beatriz, depois você pode até me corrigir, porque nós, os seres humanos, vivemos intensamente em busca de uma felicidade. Desde que nós começamos a pensar, eu quero o meu carrinho vermelho, eu quero a minha boneca Barbie, a gente já começou a pensar o que quer. Naquele momento em diante, nós já começamos a procurar uma felicidade. E essa felicidade, a humanidade busca ela desde os tempos mais remotos. Desde os tempos mais remotos. Só que nós procuramos essa felicidade sempre aonde ela não está. No exterior. Sempre onde ela não está. Tem um poeta, Vicente de Carvalho, que diz assim: a felicidade existe, só que nós a colocamos sempre no lugar onde nós não estamos. Por quê? Porque a felicidade para a maioria desses jovens está no mesmo padrão do amigo que tem um pouco de posições financeiras melhor do que o outro. Ou então ele quer ter um skate no valor de 3, 4 mil reais porque é melhor. Ou ele quer ter uma prancha de surf porque é melhor do que o outro. Ou ele quer namorar com a fulana porque a fulana é mais bonita da sala. Então a gente sempre está em busca de uma felicidade que nós não sabemos aonde ela está. Por quê? Porque nós colocamos sempre ela ou nas pessoas ou nos objetos, e não são as pessoas e nem os objetos que vão nos dar a felicidade. O que vai dar a felicidade é nós nos encontrarmos, é nós olharmos no espelho e dizer assim: porra, mesmo eu aqui na cadeira de roda, eu sou gatinho, porque eu nasci deficiente. Sim. Eu nasci deficiente. E sexo como eu sou hoje, desse jeito mesmo. Eu nasci bem assim. Licença um pouquinho, Eduardo, e o que me chama muito a atenção, né? Olha, você diz, eu nasci deficiente, mas no fundo, o que é deficiência? Porque olhe tudo que você faz, né? O fato de vir até aqui no estúdio, professor, poeta, palestrante, né? Então, o que é deficiência para você que está em casa ouvindo a gente? Deficiência é uma forma de vida diferente das demais, que nós temos que aprender a viver num mundo que foi adaptado para os andantes, e nós temos que nos adaptarmos a esse mundo. Se nós ficarmos esperando com que a sociedade se adapte e faça tudo para nós, nós não vamos conseguir nem sair de casa. Eu costumo contar uma historinha rapidinho do tempo da minha infância. Ainda que eu estudava na escola, quando eu comecei a jogar bolinha de gude sentado ao chão, eu não jogava com o polegar, porque eu não consigo, mas eu engatava a bolinha de gude no meio dos meus 2 dedos da mão esquerda, balançava o braço para frente e para trás e jogava aquele e acertava. Só que para eu mudar de posição, alguém me pegava no colo para botar eu lá no outro lado. Só que depois, quando eu comecei a ganhar a bolinha de gude de todo mundo, os meus amigos não queriam mais me mudar de lugar, porque se eles mudassem de lugar, eu ia ganhar a bolinha de gude deles. Eu tive que me arrastar no chão, gatinhando, para chegar até onde estava aquele e continuar jogando. Daquele dia em diante, já com 12, 13 anos de idade, eu percebi uma coisa muito interessante, que ninguém ia fazer nada para o meu desenvolvimento, só se eu quisesse. Então eu digo uma coisa, existe uma certa distância entre o querer e o ter. E essa distância, Beatriz, é tão fácil de ser identificada, porque essa distância somos nós. É eu mesmo. Essa distância entre eu querer jogar a bolinha e eu ter a possibilidade de jogar a bolinha só dependia de mim, não dos meus amigos. Era muito cômodo para os meus amigos ficarem me mudando de lugar, mas quando eles perceberam que eu estava jogando o mesmo naipe deles, ou com a mesma qualidade deles, eles já se sentiram um pouco na retaguarda, e eu tive que ter uma possibilidade. Então eu percebi que para eu ser alguém na vida, eu tinha que fazer por mim. Então o jovem, para não ser tão intenso desse jeito e não querer ficar só imitando os outros, porque isso é uma outra grande qualidade do ser humano, né? A gente nunca tem autonomia própria, né? A gente se veste como vê a propaganda na TV, como apareceu na novela, ou como o cantor cortou o cabelo. Nós não temos nem coragem de ser o que a gente gosta de ser. A gente não come aquilo que gosta para não dizer para o amigo que come goiaba, porque o amigo só come salgadinho. Tem gente que nem sabe o que é goiaba. Olha só, Eduardo, a sua fala é muito intensa. Você me mostra
que então a sociedade ela colabora bastante para essa insatisfação dos nossos adolescentes e nossos jovens? Eu acho que são diversos fatores, né? Hoje os pais são obrigados a trabalhar, os dois, tanto o pai quanto a mãe. Os filhos já são criados nas creches, não por escolha dos pais, mas por necessidade. Uma também é um pouco do consumismo, né? Mas nem todos são consumismo, a gente sabe da necessidade dos pais trabalharem. Outra é a própria invenção da sociedade e sempre ter mais, querer mais, e isso é uma insatisfação muito imensa em todo mundo, que se hoje você tem uma bicicleta, amanhã você quer ter um carro, se você tem um carro hoje, amanhã você quer ter dois, e assim vai por diante. E essa insatisfação, ela tem esses fatores, dos pais, da creche, da onde ela foi educada, estudou, da própria escola, a amizade e a própria ambição que nasce com o próprio ser humano, né? Porque nós trazemos algumas tendências nossas particulares, né? A gente traz algumas tendências nossas. Hoje, uma família com 3 filhos, nenhum deles são iguais. E diz um ditado que todos os pais educam os filhos iguais. Não, não educam. E também é uma forma de se pensar errado, Beatriz. Ainda mais que você é psicóloga. Porque se eu tenho o primeiro filho, eu vou educar ele naquela geração que nasceu meu filho. O outro meu filho nasceu daqui 2 anos, já é uma outra forma de pensar, já não eduquei igual. Já teve experiência. Já não eduquei igual. Sim. Então nós não podemos dizer assim, eduquei meus filhos tudo igual, e eles, por que saiu um diferente do outro? Mas também não foi pela nossa educação. É porque isso é do ser humano, ter diferença um do outro. Só que nós, os pais, temos que dar freio para os nossos filhos, mostrar para eles que a vida não é só como que eu vou dizer, ambição, só conquistas. Conquistas tem que ter, mas não é só o consumismo, né? Sim. Só comprar, não. Acho que uma das grandes coisas mais importantes que nós temos na vida e que nós não podemos deixar passar pelas mãos são a vivência com a família e os grandes amigos que a gente faz na nossa vida. Maravilhoso. Nós vamos para o intervalo, a gente já volta. A família é uma bênção de Deus, onde 2 torna-se. A família é uma bênção de Deus, onde 2 torna-se. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com o nosso convidado Eduardo Torto Meneghelli, de Balneário Camboriú. Estamos falando a respeito de valorização da vida. Você estava comentando, Eduardo, no bloco anterior, a respeito desses, de tantos valores, a respeito da família, a respeito dos jovens, como que os jovens estão olhando para a vida hoje, e o porquê de tantas situações, de tantos fatores. Então, que tipo de intervenção no seu pensar, no seu perceber, que a família deve fazer diante de situações desse gênero? Como estimular o jovem para que ele valorize mais a própria vida, poderia assim dizer? E existe, na minha humilde concepção, não sou psicólogo, existem níveis de participação da família, ou vamos dizer, tempos adequados, por exemplo, o nascimento. Nascimento, a gente, quando a esposa está grávida ou a mãe está esperando um filho, tanto o pai quanto a mãe tem que esperar ansiosos pelo filho com amor, para que ele já venha para a família com um sentimento de amor. Tem pessoas que não acreditam nisso, Eu penso que a energia é algo fantástico na vida do ser humano, e o ser humano não sabe usar o potencial que existe no sentimento chamado amor, que é de emanar o que a gente sente de dentro para fora. Não é só abraçar. Eu nunca abracei meu filho, porque eu não posso. Nunca abracei meu filho. Então, mas existe assim, o tempo do nascimento, a infância. Ser firme, ser coerente, dizer o que é certo, o que é errado, mostrar. Meu filho mais velho me enfrentou quando ele tinha uns 4 anos de idade, mais ou menos. Eu estava vendo um jogo de futebol, ele parou em pezinho na frente da televisão, olhou para mim e começou a rir. Eu olhei para ele e disse: sai daí, Eduardinho, como eu faço normal, sai, senão eu vou te pegar. Ele, para debochar de mim, pela idade dele, com as mãozinhas na cintura, olhou para mim e disse assim: o pai não consegue. Eu pulei do sofá do jeito que eu pude, Beatriz,
Passei uma rasteira nele, ele caiu sentado no chão. Eu segurei ele do jeito que eu pude. A Sandra, minha esposa, se assustou, porque na época a nossa casa era uma de madeira, ela entrou correndo. Eu disse, sai, Sandra, esse lugar, essa conversa é minha e dele. Eu segurei ele um certo tempo, até ele olhar para mim e dizer assim, o senhor é meu pai, eu tenho que te respeitar. Com 4 anos de idade. Se eu não tivesse feito isso, hoje com 21 anos de idade, vocês acham que ele ia me dar um beijo na bochecha? Ia dizer, pai, eu vou embora de casa porque eu vou morar com meu amigo, vou trabalhar. Não, eles não iam mais me respeitar. Nós temos 2 filhos, 2 meninos, um de 19 e um de 20 anos. E foi assim, a infância foi bem rigorosa. Depois da infância para a juventude, eu amoleci um pouco mais e a minha esposa ficou mais brava, mais enérgica. E hoje nós somos amigos dos nossos filhos. Então, para ser amigos dos nossos filhos, eu sempre digo, ser amigo do nosso filho não é comprar um celular e deixar ele quieto num canto dele para não se incomodar. Não, é dar regras. O meu filho com 18 anos de idade dava o celular 11 horas da noite no nosso quarto para ele não ficar de madrugada no celular. Ele fazia isso. Questão de limites. Questão de limites. Acho que se nós mostrarmos para os nossos filhos que o que nós fazemos para eles e com eles é para o melhor deles, daí eles vão dizer assim, ah, mas o pai na época não tinha, o pai não sabe o que é. Pois é, e eu vivi, eu acampei, eu escalei, eu mergulhei, coisa que os jovens não fazem mais hoje, até porque a vida não pode, a nossa sociedade se tornou um pouco perigosa também para fazer certas aventuras, mas a gente viveu, a gente brincou. Hoje as crianças mal e mal brincam de carrinhos e boneca até os 4, 5 anos de idade, depois não querem mais. Então os nossos pais, hoje o que eles podem fazer? Ser enérgicos, amigos, ouvir os seus filhos, saber interpretar certas situações, não concordar com tudo e não trocar a sua calma, a sua serenidade do lar por um presente para o seu filho. Ah, meu filho está tão brabo que eu vou dar uma moto para ele ficar mais calmo. Não, não faça isso. Convida ele para passear, caminhe com ele, vá com ele, para ele não ter vergonha de ir aos lugares que ele vai com você. Os nossos filhos, quando começaram a sair um pouco mais assim nas festas, eles não queriam nem que a gente fosse buscar eles no final. Hoje eles convidam a gente para ir junto. Por quê? Porque eles sabem que nós somos amigos deles, mas sabem que tiveram pais enérgicos. Nós demos uma educação, um exemplo do que pode ser um ser humano, e do jeito que deve ser um ser humano, e agora com maior idade, ele tem o livre-arbítrio dele, é a opção de vida dele. Eu não posso dizer para ele a vida toda, para ele não fumar um cigarro, a vida toda, se ele sabe que eu não deveria fumar, e que ele pediu para eu não fumar quando ele era pequeno, e agora ele vai fazer isso por quê? Porque ele quis, não porque eu ensinei. Então nós temos que mostrar aos nossos filhos o que eles podem e o que eles não podem. E mais ainda, mostrar para eles que eles têm capacidade de decisão. E a decisão da vida deles. Que qualquer coisa, como eu costumo dizer, nas nossas vidas, elas são movidas por escolhas, Beatriz. E essas escolhas, quem faz somos nós. E se nós escolhemos, como que nós vamos botar a culpa nos outros? Com certeza, não tenha dúvida disso. Eu li uma frase no seu site que eu achei muito interessante. Você disse assim, ó, viver é fácil. Não, viver a vida é fácil. E é fantástico viver. É. E olha só, como é que você me diz que viver a vida é fácil? Viver a vida é fácil. Eu acho que viver é fantástico. É uma oportunidade única. Porque eu acredito muito em Deus. Eu não sou uma pessoa beata, não frequento diariamente uma igreja, mas eu acredito demais em Deus. Eu sou uma prova viva que Deus existe, porque Ele me deu uma oportunidade única de nascer todo torto no mundo dos retos. E eu tenho uma família maravilhosa que me aceitou, me preparou para a vida, me ensinou a estudar. Eu conquistei uma gatinha, casei a minha esposa, onde tem uma família com 2 filhos. E continuo dizendo, viver é fácil. Basta a gente ter coragem e entender que nós nascemos nesse planeta
não para fazer só turismo. E que estar nesse planeta não é estar uma vida inteira de férias curtindo. Estar nesse planeta é motivo de evolução. E quando a gente alcança esse princípio de vida, que nós estamos aqui para nos evoluirmos, a gente percebe que viver é tão fácil, porque é gostoso demais estar vivo. Eu gosto de falar isso muito nas minhas palestras, que as pessoas às vezes reclamam, Beatriz, pelas mínimas coisas que na vida não deu certo por isso e por aquilo. Mas se reclamar, Beatriz, resolvesse alguma coisa, nós, as pessoas com deficiência, seríamos os primeiros a sair reclamando para enxergar, para ouvir, para caminhar, para ficar bem melhor da mente, como tem os DAOs. E reclamar não resolve nada. Até porque, como você mesmo disse, né, que você acredita muito em Deus, Deus não gosta de lamúria, né? Até porque já deu a capacidade, olha quando você falou a questão de ter se arrastado para poder jogar com os amigos, e como eles sabiam que você iria ganhar, não ajudaram mais. Então, isso já foi uma prova de que realmente a valorização da vida ela é importante. Já imaginou se você ficasse no lugar chorando, se lamentando, que não conseguiria fazer? O que eu gosto muito de afirmar é que nós não podemos nos sentirmos vitimados, né, com as nossas vidas. Claro, tu nunca teve decepção? Claro, já tive um monte, mas eu não fico me lamentando. Um projeto meu não deu certo, eu parto para o outro, na hora. Já tenho uma outra ideia. A mente do ser humano, ela tem que estar ocupada em boas coisas, em boas intenções. E enquanto nós não percebemos que o que falta dentro de nós é um pouquinho de amor próprio e acreditar na existência de Deus, de termos uma religião, não importa qual ela seja, porque isso é o princípio de todo fundamento de uma família, é termos uma religião. Nossos filhos têm que ter uma religião, eles têm que ter um objetivo de entender e compreender por que estão aqui, por que querem ficar, o que tem que fazer neste planeta para se evoluir. A gente tem que ser bom, a gente tem que fazer aquilo para os outros que queriam que os outros fizessem para nós. Só isso, mais nada, né? Não precisa fazer muito, é só tratar os outros como a gente queria que os outros nos tratassem. Eu fiz isso a minha vida inteira. Minha vida inteira. Hoje eu tenho 53 anos, nasci como pessoa com deficiência, nunca caminhei, mas a minha mãe me deu esta grande oportunidade junto com Deus, de aprender a viver, a ter amor próprio, e ela me ensinou algo, Beatriz, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ela me ensinou a caminhar sem eu pôr os pés no chão. Isso é fantástico. A correr atrás dos meus objetivos e nunca ter vergonha de ser o que eu sou. Eu nunca fui um pedinte, porque ela nunca deixou eu chegar em casa com um trocadinho que alguém queria me dar. Se eu chegasse com um trocadinho em casa, eu apanhava da minha mãe. E é verdade, quando eu falo apanhar, eu levei um monte de chinelada da minha mãe. Ela me educou como ela educava os outros meus 5 irmãos. Mesma coisa, nunca me deu nada a mais e nada menos. E acredito que foi essa sinceridade, essa realidade que ela fez para comigo, que eu sou esse cara que eu sou hoje. Senão eu não seria. Não tenha dúvida disso, com certeza. Eu acho então assim que o que eu posso deixar de recado para os jovens é que o jovem está começando a vida está florindo para ele. Não joguem a vida fora por qualquer besteira de droga, de bebida, de exagero, porque eu fui um jovem muito maluco. Se vocês entrarem no meu site, no meu canal de YouTube, vocês vão ver que eu tive banda de rock, fui roqueiro, toquei gaita de boca, fui palhaço, trabalhei em grupo de teatro infantil, fiz escalada, acampei um monte pedindo carona pela BR-101 e nunca tive que usar nada para fazer isso. Porque quando a gente faz alguma coisa de cara, como a gente fala no linguajar dos jovens, de cara, a gente aprende a degustar as nossas vitórias. Quando nós dependemos de algum produto químico para realizar algo, a gente não dá nem valor porque a gente fez. Na verdade, a gente nem lembra que beijou a fulana ou namorou com a ciclana naquela noite, porque a gente não era nós. E quando você está de cara, a gente sabe aproveitar e saborear de verdade os grandes momentos da vida. Então agradeço mais uma vez e quero dizer que eu estou à disposição
para fazer palestras. Nós ministramos palestras em escolas, em igrejas, em empresas, universidades. É só entrar em contato com esse endereço que está aparecendo embaixo, que a gente nos colocamos à disposição. Muito obrigado. Que bom. Muito obrigada mais uma vez, né? A gente poderia, na verdade, utilizar dessa palavra saborear, né, muito mais nessa fala, essa linguagem maravilhosa, mas o nosso tempo terminou e nós temos que ir embora. Eu deixo um abraço carinhoso a todos, né? Pelo carinho, pela audiência, tantas pessoas que comentam a respeito do programa, né? Deixo um abraço também aos meus patrocinadores que nos dão a oportunidade de ter toda semana assuntos importantes e tão interessantes como esse. Fiquem com Deus. Até o próximo programa.